Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar sobre mais uma leitura que eu fiz, que foi para participar do Leituras Compartilhadas do Espanadores. Trata-se do Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro foi lido no mês de outubro. Eu li a edição da Martin Claret, tá? Ele tem 750 páginas, mas ele tem tamanho bolso, o tamanho da fonte é agradável, o espaçamento é bom, então ele é muito rápido de ler, tá? Bom, a Charlotte Brontë, ela é a mais velha das irmãs Brontë. Ela viveu 38 anos entre 1816 e 1855 e ela escreveu este livro. Esse livro ele foi publicado em 1847. Ela publicou ali, apresentou sob um pseudônimo masculino, né? Porque naquela época não pegava muito bem uma mulher escrever. E ele contém ali umas ideias feministas. Então ela achou que ela só conseguiria publicar esse livro desta forma, né? Então assim, eu vou falar um pouco sobre o que se trata a história. Eu acho, apesar de ser da Martin Claret, deixa eu falar aqui quem que é os tradutores, né, quem são, Ana Duarte e Carlos Duarte. Eu acho essa edição muito bonita. E a história, ela é narrada em primeira pessoa. Quem vai contar a história pra gente é a própria Jane Eyre, e o livro começa ali quando ela tinha seus 9 anos de idade. Ela era uma menina órfã de pai e mãe e foi criada por uma tia que não gostava nem um pouco dela, não nutria nenhum tipo de sentimento de amor, de carinho, de afeto pela menina. Então ela sofreu muito nas mãos dessa tia e dos primos. Depois ela acabou sendo enviada para um orfanato, que ela achou que fosse melhor do que viver longe da tia, mas lá ela comeu pão que o diabo amassou, né? Esse local, inclusive, a Charlotte Brontë, ela viveu num orfanato parecido com esse, então ele foi inspirado neste local, né? Então ali aconteceram coisas terríveis com a menina, mas ela vai levando, né? Quando ela completa seus 18 anos de idade, que ela consegue se formar, consegue obter uma certa instrução, ela vai trabalhar como governanta, que era uma das poucas formas que as mulheres conseguiam para se sustentar. Então ela foi trabalhar como governanta numa dessas propriedades, dessas grandes propriedades inglesas. O nome dessa propriedade era Thornfield Hall e era a casa do Sr. Rochester, que vai ser o protagonista ali da história. Bom, a partir daí o livro ele vai se focar na relação entre os dois, entre a Jane e o Sr. Rochester. Como em todo romance gótico, a gente tem aqueles elementos, né? Uma mansão que, apesar de sua beleza, é bastante sombria, com barulhos misteriosos, né? E a gente percebe que há um grande mistério familiar ali envolvendo o Sr. Rochester, e gera-se um certo suspense, porque a gente quer saber que mistério é esse ali que paira ali naquela propriedade, dando aquele clima ali um pouco sombrio. Bom, o livro ele estava indo bem, eu comecei avaliando ele em 4 estrelas, eu estava realmente gostando da leitura, mas a partir daí, a partir de um determinado momento, o livro começou, a minha avaliação em relação a esse livro, ele caiu bastante, porque eu tenho assim algumas ressalvas em relação a ele que não me fizeram apreciar tanta leitura. São basicamente 4 coisas, mas atrapalharam bastante o meu envolvimento com o livro. A primeira coisa foi que assim, o livro ele é apresentado, pelo menos eu tinha essa ideia, que ele é apresentado como um livro assim com ideias avançadas, um livro corajoso para a época por conter as ideias feministas da autora. Mas em 750 páginas eu só observei isso em 2 momentos da leitura. O primeiro momento foi em que, logo no comecinho, em que a Jane questiona o fato de que as mulheres são apenas reservadas às coisas enfadonhas da vida, né? Principalmente relacionadas ao cuidado da casa e dos filhos. E enquanto que os homens ficam com toda a diversão, né? A parte divertida sempre cabe aos homens. Bom, legal. E a outra coisa, o outro momento em que ela tem essa coisa um pouco mais avançada, é quando ela fala que a mulher ela pode muito bem viver sozinha, sem casar, sem constituir família, né? E uma mulher que não casava naquela época era um verdadeiro drama, né? Bom, tudo bem, eu acho legal, só que o desenvolver da história
o desenrolar da história, ela tem essas ideias, mas a própria Jane, ela acaba vivendo ali dentro do padrão esperado por uma mulher que vive naquela era vitoriana, que era uma época bastante assim, conservadora, né, onde os papéis ali femininos e masculinos eram bastante determinados. Então ficou ali meio que só na teoria mesmo. A segunda coisa que me incomodou bastante no livro, e que eu acho que esse foi o principal, eu não vou falar muito, acho que só vai entender quem tiver lido o livro, é a forma como a loucura foi retratada no livro. Então isso me fez encarar alguns personagens como muito egoístas e até certo ponto cruéis, tá? Então isso realmente me incomodou bastante na leitura. A terceira coisa que me incomodou, mas isso é apenas pontual, em determinado momento a Jane Eyre, ela tem ali uma rival, né, que vai disputar pelo amor de Sir Rochester junto com ela. E o que acontece? Essa rival, ela é apresentada pra gente e no único parágrafo a Jane Eyre, ela já descreve essa personagem com todos os seus defeitos, né? Todos os defeitos possíveis e imagináveis, tirando do leitor o prazer de você descobrindo aos poucos quem é a pessoa, né? Então é como se ela colocasse ali naquele parágrafo todos os defeitos da pessoa e falasse assim, olha, você tem que odiar essa pessoa e tem que torcer por mim. Então eu acho que ela podia ter desenvolvido isso de uma forma diferente, né? E por fim, em relação ao desfecho, tá, que me incomodou também, pra não dar spoiler, mas sabe quando as coisas ali, elas parecem que vão se resolvendo, vão se encaixando como uma luva, como se as soluções caíssem do céu e tudo fosse se resolvendo de forma muito fácil, tá? Então eu acho que no geral o livro ele não me agradou, mas por essas 4 questões ali. Então eu acabei avaliando ele, sei lá, em 2,5, 3 estrelas, tá? Mas mesmo assim eu gostei muito de ter lido. Era um livro que já estava na minha meta há bastante tempo, já estava na minha estante há um tempo. E apesar de não ter apreciado tanta leitura, era um livro que eu sempre quis ler. Então gostei da experiência e foi muito legal ali o debate, né? Fazer uma leitura compartilhada é sempre interessante, principalmente quando você não gosta muito do livro, porque você vai enxergar o ponto de vista dos outros leitores que apreciaram a leitura, né? A maioria gostou. Bom, então é isso. Quem tiver lido o livro, quiserem deixar aí nos comentários se concordam comigo, se não concordam, o que acham desse livro, se gostam, tá bom? E é isso, e eu volto no próximo vídeo para comentar outras leituras, tá bom? Até a próxima! Cinderella.